Boa noite, estamos aqui no ar, mais um encontro para tratar do, do tema da teoria dos precedentes dentro do direito tributário, tema que é caro ao PJT e à tutoria jurídica. A gente segue nessa parceria da tutoria jurídica, da minha querida Micaela Dutra e do PJT, que é a grande escola que estuda a formação, a aplicação e as superações de precedentes do direito tributário brasileiro. Hoje a gente tem duas verdadeiras feras, dois verdadeiros craques. Eles são um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, mais velhos que eu, são da geração talvez imediatamente anterior a minha no direito tributário. São pessoas que, quando eu tinha uns 20 anos, assim, sabe, eles deviam ter uns 30, eu falo assim, pô, esses caras são geniais, assim, sabe, eles não são tão mais velhos, então eles tinham um linguajar parecido, a gente talvez tivesse vivenciado uma mesma geração, mas eles eram muito acima da gente, assim, sabe? Eu acho que depois de um tempo, as gerações se aproximam ainda mais, mas eu vi eles como umas pessoas, pô, super capacitadas e que eram mesmo e hoje são mais ainda. Então, eu posso dizer que eu estou junto com dois grandes ídolos, assim, do meu início do direito tributário, que se conservam como grandes ídolos até hoje. A gente sempre gosta de ter um debate plural dentro do PJT. Eu tenho visto algumas lives, e aí sem querer fazer críticas, mas é um ponto que eu acho de necessária atenção, de que a gente vê só um dos lados da moeda. Você vê só um dos lados da moeda. Em qualquer coisa na vida, você tende a chegar a conclusões imprecisas. Então, para você ter a formação das suas convicções, é sempre bom ouvir os dois lados. E para isso eu tenho aqui, de um lado, não são competidores entre si, eu não estou narrando uma luta de MMA, uma luta de boxe, mas talvez pela trajetória histórica de carreira, o Fernando Osório, do lado da advocacia privada, sempre trabalhou muito e trabalha frente aos grandes projetos de construção civil, sempre para grandes empresas de construção civil, então estuda esse assunto da dedução dos materiais da base de cálculo do ISS há muito tempo. Esse assunto que a gente vai tratar hoje e que teve uma repercussão repentina por conta do julgamento recente do RE no Supremo Tribunal Federal, que muitos da advocacia privada, numa primeira leitura, olharam de forma apressada e consideraram: opa, esse julgamento foi favorável ao contribuinte. Mas numa leitura mais atenta, é o que a gente sempre prega no PJT, um estudo sério de precedentes, ele tem que levar em conta uma leitura atenta do inteiro teor dos acordos. Então, esse tema que o Fernando já estuda há muito tempo na vida acadêmica, na vida profissional, que ele também teve à frente na parte como consultor do Sinicom, eu acho que de alguns sindicatos, também Sinduscom de alguns estados, então, de entidades representativas da classe da indústria da construção civil pelo lado da advocacia privada. E o Ricardo Almeida, do outro lado, eu acho que eu sempre falo isso, é a pessoa que mais teve à frente de leading cases em matéria tributária e é o maior vencedor de leading cases em matéria tributária. Incrível, né? Porque se você tem dois leading cases, de repente você consegue ganhar os dois, você tem 100%, né? Então, quanto menos você tem, mais chance de, proporcionalmente, você ser o grande vitorioso. E ele tem seguramente, eu acho que mais de 30 leading cases nos últimos anos, sempre eu não sei, mas acho que muito na defesa da tributação municipal, do lado do fisco municipal. Eu sempre falo para ele, cara, você tem que atuar mais no lado do trato das questões de fiscalização estadual e federal. Ele vai estar do nosso lado, né? E tudo que aumenta as nossas chances de ganhar, ele defendendo também os contribuintes em algum momento. Mas eu vejo ele mais no trato, e aí do lado do fisco, o Ricardo é procurador do município do Rio de Janeiro, e além disso, ele trata muito perto da parte jurídica da ABRAS, da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ele sempre teve à frente desses leading cases, infelizmente, pelo lado do fisco municipal, e já deu muita chapuletada na gente, né? Entendeu? Vai ter um dia que eu vou falar, Ricardo, não quero mais falar com você, tal. Eu só tomo porrada. Eu sei como é que o Ricardo eu sou amigo do Ricardo até hoje, que apanha para ele dele no Supremo, tá? A gente continua se falando, tal. Então, eu estou junto com dois grandes amigos. O papo, a gente vai ter um conteúdo de alto nível, só que sempre num debate amigável.
A gente não precisa ter aquela pompa toda para ter um conteúdo de alto nível. A gente vai percorrer um caminho de ter o Fernando Osório falando antes, com 18 minutos. O Fernando preparou uma apresentaçãozinha, até para situar todo mundo no tempo. No tema, desculpa. E depois a gente vai ter, nos 18 minutos seguintes, o Ricardo tentando pontuar um pouco a atuação que ele teve dentro desse Virgin Case no Supremo Tribunal Federal e já o início de um debate das coisas, pontuando do outro lado, pelo lado da Fazenda Municipal, o que o Fernando falou. Depois desses 2 blocos de 18 minutos, a gente começa um debate mais intenso, que eu faço questão também de participar, sobretudo nos pontos ligados à teoria dos precedentes, e que eu convido os senhores e as senhoras que estão em casa a participarem também. Vai ser um grande prazer a gente debater, não só entre nós três, mas também com o pessoal de casa. Eu vejo aqui no chat pessoas muito queridas, como Carlos Oliveira, o Vitor Alvarez, a Thaís Cardoso, Michel Santos, Vanessa Duval, Lu Lucena, Diogo Ferraz, Luiz Henrique Barbosa e meu querido sócio, o Newton Campos, elogiosamente dizemos que hoje nós temos um creme de la creme. Eu concordo com isso. Essa vai ser uma noite de muito prazer, de muito aprendizado, de muito conteúdo. E com isso, eu espero as perguntas de vocês no chat, agradeço a participação dos senhores e das senhoras e passo a palavra para o Fernando Osório. Bem, boa noite a todos, boa noite, Fábio, Ricardo, prazer estar aqui. Fico muito agradecido pelo convite e bem, enfim, vamos falar do caso, né? Entrar logo no assunto, porque é um caso que é muito preocupante, tá? E, na minha opinião, pode ter consequências muito sérias dentro do setor da construção civil, tá? A gente está falando do recente julgamento do recurso extraordinário 603497, para quem quiser anotar, e o que se discutiu ali é sobre a dedução dos materiais empregados em obra, da base de cálculo do ISS. Tá? Então, a construção civil, ela tem uma tributação de ISS especialíssima, tá? Imposto sobre serviços, e são peculiaridades que eu vou demonstrar que são típicas do setor. Mas esse julgado ele coloca em risco, né, um direito que já existe há décadas, né, que é exatamente a possibilidade de, no cálculo do imposto sobre serviços, considerar, né, numa execução de obra, né, numa execução de construção civil, considerar tão somente a parte relacionada ao fornecimento de mão de obra própria, né, e não de todos os materiais que são aplicados naquele empreendimento. Eu preparei aqui um slide, uma apresentação, porque eu acho importante, a gente vai, obviamente, discutir sobre essa decisão do Supremo, mas também não adianta nada a gente começar essa discussão, né, se as pessoas não entenderem exatamente, né, do que está em jogo aí. Tá? Então, eu vou colocar na tela uma apresentação. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Só um minutinho, por favor. Já dá para todo mundo ver? Bem, está aqui.
Bem, vamos lá. Bem, vou começar em 1966, tá? Mas, assim, não fiquem espantados, porque eu não vou, assim, a história, o que interessa a gente saber realmente, tá, remete àquele tempo, tá? Porque, enfim, depois não mudou muita coisa, tá? A tributação da construção civil em relação ao ISS, ela se mantém. Só que para falar de ISS, eu vou começar, na verdade, assim, eu não vou começar falando de ISS, apesar que a gente vai chegar no ISS, mas eu vou começar falando do ICMS. Tá? E por que isso? Porque a norma geral de direito tributário, desde o início, tinha uma preocupação muito grande em relação a conflito de competência entre ICMS e ISS. Por qual razão? Pelo fato de que muitos serviços envolvem também fornecimento de mercadoria, né? Então, quando você tem essa atividade mista, né, o CTN falava em atividade mista, né, nessa hipótese de fornecimento de serviços juntamente com fornecimento de mercadorias, né, o que seria tributado, né, ICMS ou ISS. Tá? Então, abrindo, né, com o CTN, lá em 1966, né, o ICMS, a regra do ICMS dizia o seguinte, que não incidiria, né, um imposto, né, sobre circulação de mercadorias sobre o fornecimento de materiais pelos empreiteiros de obras de construção civil, quando adquiridos por terceiros. Então, eu adquiro material de terceiro, mas eu adquiro cimento, adquiro concreto, viga, massa asfáltica, seja o que for, né? E aí, quando eu forneço isso, né, ao contratante da obra, ao dono do empreendimento, né, não há nessa segunda operação incidência de ICMS. Bem, e no artigo 71, o ISS, agora o Imposto sobre Serviços, tem como fato gerador prestação de serviço. Considera-se serviço, como era na época, havia uma pequena lista, era uma lista exemplificativa, né, locação de bens móveis, jogos de diversões, etc., e aí tinha execução de obras de construção civil. Tá? E, por fim, um inciso que dizia, demais formas de fornecimento de trabalho, com ou sem utilização de máquinas, ferramentas ou veículos. Então, o que existia na época? Uma lista exemplificativa de serviços. Ou seja, no final, exemplos de alguns serviços, entre eles, né, a execução de obras de construção civil, e depois, olha, qualquer outra forma, né, de fornecimento de trabalho seria tributada pelo ISS. Tá? Mas aí vinha a definição da base de cálculo pela norma geral, né, que era o seguinte, quando houvesse atividade mista, então eu deveria considerar na base de cálculo o seguinte, olha, do valor que eu cobrei do meu cliente, 50% corresponderia a fornecimento de mercadoria, né, e 50% corresponderia à prestação de serviço. Então, obviamente, isso é uma regra que não funcionou. Tá? Depois mudaram essa regra, tentaram dizer que, olha, quando tem serviço com fornecimento de mercadorias, eu consideraria o custo de aquisição da mercadoria, aplicaria uma margem de 30%, e aí o que sobrasse seria serviço e, portanto, base de cálculo do ISS. Então, o CTN não foi brilhante nessa, óbvio que o CTN e os seus autores, né, fizeram um trabalho brilhante, mas em relação a ISS, CMS, realmente assim, ficou muito a desejar. Tá? A gente vai ver que logo isso foi modificado. Tá? Bem, e o inciso terceiro, ele fala, né, que no caso da construção civil, e aí nasce a diferenciação da construção civil, do serviço de construção civil em relação aos demais serviços. Né? Que na execução, né, de obras de construção civil, né, haveria a possibilidade de se deduzir da base de cálculo, a gente está falando aqui da base de cálculo, de parcelas correspondentes a valor de materiais adquiridos de terceiros, quando fornecidos pelo prestador. Então, aqui não se fala nem mercadoria, estou falando de... É interessante essa distinção, você fala em materiais. Por que não fala em mercadoria? Porque está fora do campo de incidência do ICMS. Né? Então, seriam materiais, ou seja, eu adquiri esse material de terceiro, né? Eu vou aplicar esse material juntamente com o meu serviço, né? A viga, o concreto, cimento, etc., o aço, etc. Eu vou aplicar isso no meu serviço, que eu preciso disso, esse é insumo, né, da minha prestação de serviço, que eu vou construir um prédio, vou construir uma barragem, vou construir um aeroporto, vou construir uma rodovia, né? Então é insumo do meu serviço, né? E aí eu chamo isso de material, eu nem falo de mercadoria, porque mercadoria traz o quê? Traz a ideia de tributação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, estaria dentro do campo de incidência
do ICMS e não do ISS. Né? Eu poderia deduzir também, né, o valor das subempreitadas, ou seja, se eu contratasse outras empresas, né, ou seja, eu delegasse a outras empresas uma parte da execução do serviço, né, ou seja, a chamada subcontratação, né, a subempreitada, esse valor eu poderia também deduzir da base de cálculo do ISS. Então, o que está acontecendo aqui? A base de cálculo do ISS para a construção civil é diferente em relação aos demais serviços. Em relação aos demais serviços, a base de cálculo é o preço do serviço, ou seja, tudo que eu cobrar do meu cliente vai estar na base de cálculo do imposto. Tá? Na construção civil, né, eu vou cobrar do meu cliente o valor dos materiais, né, o custo dos materiais, né, que eu adquiri, que eu estou fornecendo, que eu vou fornecer na obra. Né? Aí eu tenho subcontratações que eu realizei, outras empresas, né, que eu, vamos dizer, um determinado porte de obra que eu não tenho condição, né, de entregar, né, só com os meus recursos, então eu vou subcontratar alguém, né, nesse esforço para a realização do projeto. Essa subcontratação, esse valor, eu também deduzo da base de cálculo do ISS da construção civil. Tá? Isso já existia desde 1966. Tá? Bem, então a primeira paradinha aqui, rápida, né, que a gente vai fazer é o seguinte, e a pergunta é, ISS e CMS na construção civil já nasceu diferenciado, né, por conta desses dispositivos que eu apresentei. Por que isso? Olha, o primeiro item, fornecimento de materiais aplicados na obra pela construtora foi excluído do campo de incidência do ICMS. A gente viu isso aonde? Na antiga regra de ICMS do Código Tributário Nacional. Ou seja, não é considerado, portanto, uma operação de comercialização. O construtor não é comerciante, já parte dessa premissa. Segundo, logo, o fornecimento de materiais adquiridos de terceiros foi inserido no campo de incidência do ISS. Eu adquiri o material de terceiro, e aí, quando eu forneço esse material ao meu cliente, dentro da minha atividade de construção civil, não tem ICMS envolvido, e essa é uma operação que está dentro do campo de incidência do ISS. Bem, o item 3. Porém, a construção civil é a única que possui o direito de deduzir materiais ou deduzir mercadorias, seja qual for o termo que você preferir, né, adquirido de terceiros, da base de cálculo do ISS, isso desde 1966, ou seja, a tributação alcança somente o fornecimento de trabalho, né, ou seja, a mão de obra. Era exatamente aquela definição residual, né, do serviço, aquela pequena lista exemplificativa de serviços, ou seja, demais formas de fornecimento de trabalho. Então, efetivamente, o ISS da construção civil, ele tributa o fornecimento de trabalho, a minha mão de obra própria, não tributa o que eu subcontratar, porque esses subcontratados, eles já vão pagar o ISS deles, então eu excluo isso da minha base de cálculo, evito o que é um efeito cumulativo do imposto, né, e também excluo a parte de materiais, porque não representa efetivamente a minha força de trabalho, né, o meu serviço estrito sensu. Também é a única cujo regime, ou seja, a construção civil é a única cujo regime do ISS é não cumulativo, né, como a gente falou, também desde 1966, pois pode deduzir, né, se pode deduzir o valor pago por subempreitada. E, por fim, a Constituição Civil de 1966, está errado, até 2003, tá, a gente está falando de 37 anos, 2003 veio ali complementar 116 e acabou com isso. Não acabou não, ela ampliou para outras atividades. Foi a única atividade cujo ISS devido no local da prestação de serviço, ou seja, a construção civil, desde 1966 também, era a única atividade cujo ISS era devido ao município do local da prestação do serviço. Tá? Então, ou seja, lá atrás, desde 66, o que a gente tem? A gente já tinha uma certa modernidade, vamos dizer assim, na tributação do ISS da construção civil. Né? Porque o que a gente vê hoje, né, o que mais se discute hoje, na verdade, ao longo aí dos últimos anos, né, a transferência da tributação para o destino. Né? Então, a gente viu isso ao longo das alterações constitucionais do ICMS, ou seja, agora a tributação passa a ser feita no destino. A gente passa a ver isso também em relação à tributação sobre exportações, né? Quer dizer, a busca pela desoneração das exportações, isso aconteceu também no ISS, não existia, passou a existir a partir de 2003, né?
E também em outros temas de ISS, outros serviços, né, que passaram a ser tributados pelo município do destino do serviço, e não da origem do serviço. Né? Então, ou seja, isso já, para a construção civil, não é novidade alguma, isso já existe desde 1966. Então, eu estou colocando aqui, estou fazendo um silêncio aqui proposital, para vocês pensarem um pouco nessa afirmação, que é exatamente o seguinte, e eu acredito nisso. Tá? O ISS, na verdade, o ICMS e o ISS na Constituição Civil representam o verdadeiro IVA brasileiro, desde 1966. Então, assim, eu lembro que até eu brincava, eu falava, olha, pode fazer até uma camisa escrito Constituição Civil, né? O IVA brasileiro desde 1966, ou Constituição Civil, não cumulativo desde 1966, fazer até uma brincadeira com isso. Porque, de fato, o IVA Constituição Civil, não vou chamar o ISS, vou chamar que o ISS Constituição Civil é um IVA. Né? O que ele corresponde hoje? Ele é o preço do serviço, menos o custo dos materiais, menos o custo dos subcontratados, ou seja, não cumulatividade. Né? É igual o quê? A minha mão de obra e o meu lucro. Né? Então, existe sim. Quando perguntar, existe IVA no Brasil? Sim, existe. Existe o IVA da Constituição Civil. Só que, né, parece que agora isso está em risco. Né? Bem, vamos lá. Surgiu o Decreto-Lei 406 de 68. Tá? A gente vai parar praticamente aí, tá? No Decreto-Lei 406 de 68, porque depois é só repetição, é só mais do mesmo. Tá? Por que é importante isso aqui? A exposição de motivos desse Decreto-Lei, né, assinado aí pelo Delfim Neto, né, na época, provavelmente o presidente era o Costa Silva, né? Então, aí ele né, submete, né, esse texto do Decreto-Lei 406 de 68, porque ele tem a seguinte preocupação. Olha o que diz aqui. A parte relativa ao imposto de serviços altera de modo substancial a sistemática a hora em vigor. Né? Ele está falando do seguinte, o Decreto-Lei 406 de 68, ele vai revogar o CTN, tanto em relação ao ICMS quanto em relação ao ISS. Então, esse Decreto-Lei 406 de 68, ele passa a ser a nova norma geral de direito tributário para ISS e para ICMS. Tá? O CTN, nessa parte, foi revogado. Tá? Então, ele diz o seguinte, o conceito de operações mistas, essa é a grande preocupação do serviço com mercadoria envolvida, tem produzido resultados desastrosos, e é verdade, a regra que o CTN tinha estabelecido de percentual para lá, percentual para cá, não estava funcionando. Tá? E ele diz, por outro lado, definição de serviço, qualquer que seja ela, dá sempre margem a discussões sobre o enquadramento desta daquela atividade. Então, a ideia de, então vamos fazer, vamos criar um conceito de serviço. Serviço é o fornecimento, é o desempenho, é o esforço humano, né, tendente a gerar algum resultado tangível ou intangível, né, a um terceiro, sei lá, algum tipo de conceito de serviço foi descartado. E qual foi a solução? A solução foi criar uma lista de serviços. Então, diz assim, por isso o projeto, em lugar de definição, estabelece uma lista de serviços sujeitos ao imposto municipal. Essa lista de serviços vai ter uma importância para a nossa discussão aqui. Porque ali, resumindo aqui que o ministro da Fazenda da época, né, definiu, é o seguinte, olha, vamos fazer uma lista de serviços, tá? E o que tiver lá de serviço só vai ser tributado pelo ISS. Ainda que envolva fornecimento de mercadoria, não interessa. Vai ser, tá lá, o serviço que você presta é esse? Envolve fornecimento de material, de mercadoria? Envolve, então não interessa, vai ser tributado único e exclusivamente pelo ISS. O que for serviço que não tiver na lista, mas envolver fornecimento de mercadoria, ele diz o seguinte, bem, então quem vai tributar é o ICMS. E o serviço que não tem mercadoria envolvida também não está na lista. E o Delfim Neto, ele fala com todas as letras. Ele diz assim, olha, paciência, não vai ser tributado. Né? O que acontece? Esses critérios que foram definidos ali no Decreto-Lei 406 de 68, eles são aplicáveis até hoje. Esse é o entendimento majoritário, isso vale, né, até hoje, e veio daí, dessa ideia do inicial, né, do Decreto-Lei 406 de 68. Bem, vamos falar o que o Decreto-Lei tratou aqui. Revogou o CTN, né, como já falei, e é o seguinte, o ICMS não incide sobre a saída de estabelecimento prestador dos serviços, né, a que se refere o artigo 8º, que é o ISS, de mercadorias a serem ou que tenham sido utilizados na prestação de serviços, ressalvados os casos de incidência previstos na lei de
dos serviços tributados. Tá? Ou seja, isso é uma novidade. Por quê? Porque a gente vai ver na lista que tem algumas exceções a essa regra, mas qual é a regra? A regra vai ficar claro. Se é um serviço que está naquela lista, então é um serviço tributado exclusivamente pelo ISS. Tá? E aí tem mais uma regra que eles tratam aqui como isenção, na verdade é uma não incidência, porque não é isenção, norma geral não fixa a isenção, enfim, estabeleceu uma não incidência aqui, que seria a saída de estabelecimento de empreiteiro de construção civil, de mercadorias adquiridas de terceiros e destinada às construções, ou seja, mais uma vez ratificou esse entendimento de que essa segunda parte da operação, a aplicação fornecimento desses materiais, não está dentro do campo de incidência do ICMS. Bem, o imposto tem como fato gerador, né, o serviço constante da lista anexa, e essa é uma novidade, passou a ter, né, a famosa lista de serviços tributáveis do ISS, conforme, né, a exposição de motivos do então ministro da Fazenda, e a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não mudou nada. E também não mudou nada o seguinte: na execução de obras de construção civil, o ISS será calculado sobre o preço deduzido de parcelas referentes aos materiais adquiridos de terceiros e fornecidos pelo prestador de serviço. O valor das subempreitadas também. A lista anexa de serviços traz 24 itens, um deles o serviço de construção civil. Tá? Bem, e o Decreto-Lei 406 foi modificado um ano depois pelo DL 834, né, que passou a estabelecer o seguinte: ele ampliou a lista de serviços, na verdade, a lista de serviços ficou maior. Na prestação de serviço a que se refere o item 19 e 20, você vai ver que o 19 e 20 são do ramo da construção civil, né? E aí será calculado parcelas correspondentes ao quê? Valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço. Não fala mais adquirido de terceiro. Tá? Isso sumiu e a gente vai explicar por quê. Então, hoje, a redação é o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço, e essa é a redação que vige até hoje na Lei Complementar 116. Tá? E o valor das subempreitadas. Bem, olha só que interessante. A Constituição Civil é o item 19, que estava citado ali. O item 20, eu vou descartar, não vou falar sobre ele, mas, enfim, também guarda relação, né, com a Constituição Civil, demolição, conservação, reparação de edifícios. Eu vou deixar esse item de lado. Mas ambos, né, trouxeram o quê? Exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço e fora do local da prestação de serviços, né, que ficam sujeitos ao ICM. Na época, né, hoje é o ICMS. Então, o que acontece? Essa execução, né, da construção civil, se tiver fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador fora, né, do local da prestação de serviço, né, é tributada pelo ICM. E qual é a razão para isso? É uma razão para isso. A razão é o seguinte: porque se eu começar a produzir, né, os próprios materiais, né, fora do canteiro de obra para fornecer, o que está acontecendo? Eu estou comprando insumos, né, e estou produzindo e estou fornecendo, seja cimento, seja o que for, né, eu estou criando o quê? Uma concorrência com fabricantes que pagam efetivamente o ICM. Então, isso aqui é uma regra, na verdade, apenas para evitar que isso aconteça, que haja uma concorrência desleal. Tá? É só para isso. Tá? E aí, nesse caso, nessa operação, o campo de incidência, né, essa operação está compreendido no campo de incidência do ICMS. Tá? Bem, a Lei Complementar 56, ela cria outros itens que a gente vai ver aqui, mas esses itens, eles falam sempre o seguinte: olha, se é execução de uma outra atividade que na construção civil, se você fornecer peças e partes, se você fornecer mercadorias, se você fornecer materiais, esse fornecimento está sujeito ao ICMS. Então, você paga ISS pelo serviço e esse fornecimento, partes e peças, mercadorias, etc., você vai pagar o ICMS. Tá? Então, vamos adiante aqui. Todos os novos serviços citados ao longo do crescimento da lista de serviços, eles tiveram alguma regra específica sobre a sua base de cálculo? Não. Né? Em todos esses novos casos, a tributação do ICMS alcança somente materiais e mercadorias produzidas pelo prestador? A resposta é não. Né? A segunda parte, no caso de construção civil, a menção de incidência do ICMS somente refere-se a mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviço? A resposta, sim. Por último, construção civil segue sendo a única atividade que possui uma norma específica que estabelece a dedução dos materiais? Sim. Tá? Então, o que acontece? A Lei Complementar 116, ela vai falar a mesma coisa, tá? Fica aqui só para registro, mas ela só aumentou algumas hipóteses em que tem
quando tem um fornecimento de mercadorias, em alguns casos tributa só ISS, quando tem menção ao exceto, tributa ISS, o serviço ICMS, o valor das mercadorias, tá? Então, só estou trazendo alguns exemplos aqui, tá? E aí, fechando aqui com a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, que revogou depois o Decreto-Lei 406 na parte do ICMS. Ele repete, isso aqui é repetição a mesma do lado do Código Tributário Nacional, do Decreto-Lei 406/68, que diz, olha, quando for fornecimento, não tem, no âmbito da Constituição Civil, não tem o pagamento de ICMS, tá? Então, gente, para terminar aqui, tá? Se o serviço previsto, vamos lá, qual é a regra? O que a gente aprendeu aqui? Regra, se o serviço previsto na lista de serviços do ISS envolve também fornecimento de mercadoria, tudo, serviço mais mercadoria, tudo estará dentro do campo de incidência do ISS. Então, nesse caso, não cabe falar em nenhuma hipótese de incidência de ICMS. Qual é a exceção? Se a lista de serviços prever a incidência do ICMS no fornecimento de mercadoria, juntamente com a prestação de serviço. Aí haverá incidência do ICMS sobre a mercadoria. Se houver o quê? Aquele exceto, né, aquele parênteses no final da descrição do serviço. Segunda regra, todos os casos observados na lista de serviços do ISS e aqui mencionados, nos quais a previsão de incidência do ICMS referem-se a toda e qualquer mercadoria fornecida juntamente com a prestação de serviço. E qual é a exceção? A exceção é exatamente a Constituição Civil, porque diz o quê? Porque é a única da lista de serviços que prevê só o seguinte: só vai ter ICMS quando o material for produzido pelo prestador de serviço e fora do local da prestação de serviço, exatamente para concorrer, para não concorrer, criar uma concorrência desleal com o fabricante desses mesmos materiais. Tá? Então, vamos lá. Materiais produzidos no canteiro de obra, ou seja, local da prestação de serviço, e materiais adquiridos de terceiro, encontram-se no campo de incidência do ICMS? Não, claro que não. Por quê? Porque encontra-se no campo de incidência do ISS e, portanto, não concorre nessas hipóteses com o ICMS. O ICMS não tem nada a ver nessas hipóteses. Ocorre que é uma norma geral de ISS, que é desde 66, que fixa uma base de cálculo especial, né, só aplicável à Constituição Civil, que permite excluir materiais fornecidos pelo construtor. Mas será que esses tais materiais dedutíveis seriam apenas os produzidos pelo construtor, fora do canteiro de obra, sujeito ao ICMS? É lógico que tudo que nós vimos aqui, é lógico que não. Só pode se referir a hipóteses de fornecimento que estão dentro do campo de incidência do ISS. O que já está fora, já está fora. Então, se é material produzido e fornecido pelo prestador fora do local da obra, isso aí está dentro do campo do ICMS. É só isso. O resto está dentro do campo do ISS. Mas aí eu vou tributar? Não vai tributar, porque na base de cálculo específica da Constituição Civil, esses valores são dedutíveis. E quais seriam as hipóteses? Exatamente as duas que nós falamos. Ou seja, e essas duas hipóteses correspondem, né, no setor, 99% dos casos da Constituição Civil. Então, era isso que eu tinha que falar por agora. Desculpa um pouco a demora e vamos lá, vamos seguir. Tá? Eu vou tirar aqui o... Já tirou. Já tirou? Obrigado. Parabéns pela apresentação, pelo esforço histórico e por nos situar onde a gente está, né? A gente só consegue descobrir o nosso presente, tentar antever o que pode acontecer no futuro, se a gente entende exatamente de onde a gente veio. Então, esse histórico não é importante apenas para fins meramente históricos. Ele é importante também para a gente entender como a gente se coloca hoje e para onde a gente deve ir. Bom, eu vou passar de imediato ao meu querido amigo Ricardo Almeida, que vai tentar fazer um pouco um contraponto ao que o Fernando trouxe, de forma muito clara e precisa, e trazendo, sobretudo, as novas nuances desse caso na jurisprudência, tentar colocar um pouco como é que foi essa história, não na legislação, e mais agora na posição dos tribunais. Ricardo, por favor. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, meu amigo Fábio Fraga, o querido Fernando Osório, que me ajudou muitíssimo, né? Quero também agradecer a tutoria jurídica, o PJT por essa oportunidade, como sempre, né, elogiar a iniciativa de trazer casos concretos para que a gente possa analisar e, enfim, chegar a conclusões de uma dinâmica mais célere, mais ágil, para tentar, né, aprimorar a nossa compreensão e a própria
estrutura do sistema tributário nacional, do nosso direito tributário. Bom, eu não vou projetar os slides exatamente para não avançar no tempo, tá? Eu teria realmente muitas coisas para projetar, para falar junto, mas eu vou tentar ser bastante... eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira, eu vou fazer um contraponto, algumas observações, na verdade, em relação ao que o Fernando fez nesse ótimo histórico, que ajudou muito a compreensão legislativa. E depois eu vou me ater na segunda parte ao precedente, ao recurso extraordinário 603.497, em que eu atuei pelo município de Betim. O caso não acabou ainda, tem embaixo de declaração opostos pela empresa Top Mix, que era recorrente, recorrendo contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, em relação à parte legislativa, eu queria pontuar, em primeiro lugar, que a evolução da legislação do ISSQN, ela tem para a Constituição Civil 3 grandes momentos. A edição do Código Tributário Nacional, que, de certo modo, tratava com essa ideia de preponderância ou de partição da base de cálculo do ICMS e do ISSQN com percentuais, com critérios que não funcionaram. Houve uma grita muito grande para que até então fosse editado o Decreto-Lei 406. Então, esse é o segundo grande marco. O Decreto-Lei 406, ele vem trazendo lá no artigo 9º, no parágrafo 2º, a menção a deduções de materiais, e elas passam a vir conjugadas com itens da lista, com exceções a determinados materiais que estavam sujeitos à base de cálculo, à incidência do ICMS. Então, não vejo como dissociar, não só pela cronologia, pela contemporaneidade desses 2 dispositivos, a sua lógica. Não há dúvida de que esses materiais não estão dentro da base de cálculo do ICMS, né? Os que são fornecidos, esses compõem o preço do serviço, né? E esses não são dedutíveis. Os que são dedutíveis são os que estão dentro do campo de incidência do ICMS. Porque na fatura que é apresentada para o tomador do serviço, o preço global, né, pode vir composto por diversos itens, né? Os serviços propriamente de construção civil e outros equipamentos, outros materiais que se agregam, né, finalmente à obra e que a legislação entendeu por bem excluir e submeter ao campo de incidência do ICMS. O terceiro grande marco é a Lei Complementar 116, quando nós já não tínhamos a possibilidade, inclusive, de isenções heterônomas. Então, se exclui definitivamente, e esse é o fundamento claro das razões de veto, da qual à época eu participei, que a Presidência da República lançou, vetando a dedução de subempreitadas, porque, a rigor, né, essa é uma dificuldade, né, que a nossa legislação, a nossa doutrina do direito tributário tem, de entender o que é a base de cálculo de prestação de serviços. Então, a base de cálculo, como diz o nosso querido professor Sérgio Vasques, né, o que é a base de cálculo da prestação de serviço? É o valor que é composto, cobrado do tomador, que é composto por todos os insumos, todos os elementos que são componentes de custo dessa prestação. Não há como se excluir do preço do serviço algo que realmente é devido pelo tomador. Isso, se for previsto, é uma hipótese típica de isenção parcial, não é de não incidência, porque o imposto ele se define pela sua própria base de cálculo, né? É a outra face da moeda do aspecto do núcleo de incidência, né? O principal signo que mostra a riqueza é exatamente essa manifestação que se dá na dimensão econômica do fato gerador. Então, tentar dizer que é IVA brasileiro com essas deduções, na verdade, ela se compagina com uma ideia de que, como muitos doutrinadores fazem, que definição de serviços de qualquer natureza é esforço humano, é conduta humana prestada a terceiros de maneira onerosa, e não é nada disso, né? Porque se fosse a dimensão, né, da capacidade contributiva do esforço humano, do trabalho humano, nós estaríamos tirando esse imposto do âmbito da tributação do consumo e trazendo para o âmbito da tributação da renda auferida. O imposto, eu sei que tem até um fetiche subconsciente dos nossos tributaristas de acharem que tudo tem que se resumir à tributação da renda, porque a renda pessoal, a renda auferida, né, seria, por excelência,
a principal forma de avaliação de aferição de capacidade contributiva. Nós vimos que não é, né? Eu cito mais uma vez aqui o Sérgio Vasques, lá no seu livro sobre imposto, sobre IVA, né? Seu principal livro sobre IVA, o Impostos do Pecado, enfim, ele tem uma vasta literatura sobre isso, e eu gosto muito dele, mostrando que a tributação sobre o consumo ela pode revelar muito melhor, se for respeitado o princípio da seletividade, em relação à compra de produtos supérfluos, a capacidade contributiva ela revela melhor do que a própria tributação sobre a renda, né? A renda oferida. A renda consumida pode, né, ser um indicador, em algumas hipóteses, muito melhor. Então, esses equívocos, na minha opinião, data vênia, né, com respeito aos colegas que pensam diferente, claro, mas eu acho que ela acaba, de maneira até implícita, levando a essas conclusões, né, de que o ISS é um imposto, especialmente em relação à Constituição Civil. A gente sabe da força da Constituição Civil, né? Eu participei, né, fiz a redação proposta lá do artigo 88 do ADCT, que trata da alíquota mínima e da carga tributária mínima do ISS-QN, e o único setor que conseguiu escapar da alíquota mínima, obviamente por pressão política, foi o setor da Constituição Civil. Então, o setor da Constituição Civil sempre tentou construir, né, essas saídas, né, para desonerar a sua atividade, ou onerar menos a sua atividade, com uma série de argumentos, que é uma grande geradora de empregos, enfim. Eu acho que isso é um aspecto que a gente também tem que compreender dentro dessa evolução legislativa. Então, nós temos hoje, na minha visão, uma correlação muito clara, muito lógica, né, entre a dedução prevista e as exceções que estão hoje no 702, no 705, que vieram com o 19 e 20 do Decreto-Lei 416, os itens da lista, a parte final, aquela dicção final dos itens da lista, e que depois, com a Lei Complementar 56 de 87, foram os itens 32 e 34. Não dá para entender de outra forma, né, na minha opinião. E aí, o que aconteceu? Essa discussão durou bastante tempo na jurisprudência, já consolidou-se com o entendimento do STJ, sobretudo em torno da súmula, né, do verbete 167 da súmula do STJ, que tratava de betoneiras, de elaboração, de fabricação, né, de cimento, de concreto, e que é uma hipótese clássica de fornecimento de materiais dos prestadores. Então, ali definiu-se a possibilidade ou não de dedução, e a conclusão era no sentido da não possibilidade de dedução desses materiais, né? Então, isso se consolidou na jurisprudência do STJ e veio, em 2001, em 2010, a decisão da ministra Ellen Grace, relatora originária do 603/497, uma decisão monocrática, julgando com repercussão geral, caso com repercussão geral, com decisão monocrática. Há discussões sobre se o regimento interno do Supremo admite, né, a busca de precedentes que não foram discutidos com repercussão geral para julgar monocraticamente um caso formalmente de repercussão geral. Então, essa já era uma primeira questão importante na formação de um precedente consistente. E ela, então, invoca, e eu explico isso nas contrarrazões aos embargos de declaração. Quem quiser acessar o site do Supremo Tribunal Federal, vai lá, eu mostrando, e aí fazendo aí uma referência ao querido Diogo Ferraz, né, que tem tratado dos falsos precedentes. Foram invocados falsos precedentes que não tratavam do parágrafo 2º do artigo 9º, né, na verdade, tratavam dos parágrafos 1º e 3º do artigo 9º, dos autônomos e das sociedades uniprofissionais, como precedentes que autorizariam o julgamento dessa matéria, que vocês viram a complexidade dela, pela exposição, né, que assistimos até agora, e por essas breves observações que eu fiz, mas ela é complexa, tem um histórico longo e é importante conhecê-la. Uma decisão monocrática, singela, e que, infelizmente, foi difundida como precedente na mídia, e isso acabou influenciando o STJ e até alguns ministros do STF, que deram aí 1 ou 2 decisões monocráticas, entendendo que a matéria estava julgada de maneira definitiva, quando havia, né, eu tinha interposto, em nome do município de Betim, um agravo regimental, questionando, enfim, trazendo todos os questionamentos sobre a possibilidade dessa decisão como definitiva,
e da sua incongruência, da sua incompatibilidade com a Constituição. Tanto em relação à competência, sobre quem interpreta, né, a lei complementar, já que, enfim, o decreto-lei tem essa discussão, se o decreto-lei foi recepcionado ou não, e eu diria, apesar do lobby da Constituição Civil ter conseguido, junto com o lobby dos advogados, excluir o artigo 9º do decreto-lei 406 da revogação, as normas posteriores, como o decreto-lei 834 de 69 e a lei complementar 56 de 87, que deram nova redação ao parágrafo 2º, inclusive, elas continuam na cláusula revogatória do artigo 10 da lei complementar 116. Então, a base normativa, a rigor, né, pela boa técnica legislativa, essas normas foram expressamente revogadas, não apenas tacitamente revogadas, por força da sua incompatibilidade com o novo regime da lei complementar 116, eu tenho um artigo sobre isso, publicado em 2004, né, tratando dessa revogação expressa do parágrafo 2º do artigo 9º. Mas, enfim, não precisamos ainda chegar a essa discussão. Então, Bom, então nós temos essa decisão monocrática, o agravo regimental ficou lá, enfim, parado praticamente 10 anos, né? 10 anos aguardando esse julgamento. Nesse íntere, nós pedimos, como percebemos que havia um esforço das empresas de construção civil, dos advogados interessados, em dizer que esse precedente, que essa decisão monocrática era um precedente, né? De pedir a suspensão nacional do sobrestamento de todos os processos que versassem a matéria até que o Supremo finalmente se pronunciasse, né? Então, com lealdade, boa-fé processual, né, nós levamos isso à importância de evitar a difusão de fake precedents, que é o que aconteceu nesse caso. É um dos casos mais absurdos, né? Existem vários complicados, mas esse é um dos mais absurdos, né, de falsos precedentes, tanto os que embasaram a decisão monocrática, quanto a própria decisão monocrática submetida a um agravo regimental ser tida amplamente com artigos, enfim, com publicidade, com matérias jornalísticas, né, como definitivo. E o Supremo ainda pendente de análise pelo colegiado pleno do agravo regimental interposto em nome do município de Betim. Pois bem, a ministra, então, Ellen Grace se aposenta, assume a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber sempre teve dificuldade de pautar os seus casos, né, mesmo com os votos prontos, liberados para a pauta em plenário, e só com o fenômeno agora do plenário virtual, com todos os seus problemas, que nós sabemos, mas nesse aspecto foi positivo, que esse caso finalmente chegou à apreciação do colegiado no plenário virtual e veio com o voto da ministra Rosa Weber, ao meu ver, muito bem fundamentado, não só porque respeita a competência do STJ, né, na interpretação, mas como também adentra no mérito, não para debatê-lo no sentido de declarar a inconstitucionalidade, mas para reconhecer que o julgamento que foi dado e vinha sendo dado, a jurisprudência pacífica do STJ de até então, e no caso concreto da Top Mix, ela cita inclusive um outro julgado da própria Top Mix do STJ e do caso presente, né, acórdão do STJ, como como julgamento correto, consentâneo à Constituição, na medida em que ela acolhe, com citações doutrinárias também, a interpretação que ela entendeu como restritiva da dedução dos materiais, que na verdade é essa dedução consentânea com os casos, os bens vendidos, que estão, portanto, dentro da esfera de incidência do ICMS. Né? Então, essas hipóteses de fornecimento que estão submetidas ao ICMS são aquelas que são dedutíveis exatamente do que é cobrado junto ao tomador do serviço, adquirente da obra como um todo, porque a obra tem também alguns componentes que não são, não integram o conceito de serviço de construção civil. E isso, portanto, preserva a rigidez, né, econômica, a capacidade de tributação, de alcance da capacidade contributiva, em isonomia com as demais atividades dos prestadores de serviço. Por que a construção civil é especial? Porque só ela tinha essa singularidade. Obviamente não era por conta da questão da tributação no destino, até porque essa é uma falsa exceção à regra. Se nós olharmos, por exemplo, o rol do artigo 3º, que ampliou o que havia no artigo 12, né,
do antigo Decreto-Lei 406, aquelas hipóteses lá, todas elas são falsas exceções à regra, ou são exceções impróprias, porque em quase todas elas, se não em todas, há sempre um estabelecimento no destino, no local da entrega, e que exigem algum tipo de ato de autorização ou de permissão, de licenciamento de obra. Não se pode fazer obra sem licenciamento de obra, seja obra em logradouros públicos, em espaços públicos, obras públicas ou obras privadas. Então, o empreiteiro, né, o administrador, enfim, ele sempre precisa não só da licença, mas de algum canteiro de obra, de algum espaço que se configura como uma espécie de estabelecimento. Então, nem nesse aspecto, a rigor, há uma excepcionalidade que justificasse esse tratamento econômico e tributário diferenciado para a construção civil. Isso é apenas fruto, na minha perspectiva, pela minha experiência, né, de quase 30 anos aí lidando com o imposto, com o ISS, dessa capacidade política, né, junto à política fiscal das empresas de construção civil imporem, né, os seus desígnios, né, as suas vontades de pagar menos imposto. Então, acho que andou muito bem. A ministra Rosa Weber, né, foi acompanhada aí por ampla maioria do plenário, no sentido de que não só a competência para interpretar do STJ, mas como a interpretação que foi dada no caso concreto é aquela que vincula claramente os materiais dedutíveis como aqueles que estão sujeitos ao ICMS, né, mostrando uma lógica, uma coerência entre esses dispositivos, admitindo-se que o parágrafo 2º ainda está em vigor, né, na nossa legislação. Então, enfim, que são fundamentos muito claros que estão expostos no acórdão. Então, eu acho que nesse precedente é importante analisar, né, o problema do fundamento da decisão monocrática, da própria invocação agora dos embargos de declaração, de que há contradição, quando não há contradição, a tentativa de rediscutir, buscando retomar precedentes que, na verdade, não são precedentes, porque os precedentes que surgiram acabaram se apoiando nesses anteriores e boa parte deles são aquelas emendas ocas, né? São emendas ocas que não conhecem do recurso, né? Admitem uma determinada decisão anterior, mas não adentram o mérito. Então, são, eu chamo de emendas ocas, né? Acórdãos ocos, mas que isso acontece em vários outros temas de direito tributário. O Supremo acaba entendendo que o Supremo já decidiu a matéria, mas ele nunca deliberou, nunca debateu, nunca adentrou no mérito para construir uma decisão consistente que possa servir de precedente, com ratio decidendi, com holding, com tese vencedora clara e que se traduz em segurança jurídica para a comunidade como um todo. Bom, eu não quero ultrapassar meu tempo, fico agora à disposição para a gente poder conversar um pouco mais, debater o tema e, mais uma vez, agradeço aí a atenção de todos. Seu áudio, Fábio. Verdade. Bom, obrigado, Ricardo. Acho que foi bem esclarecedor. A questão ligada à teoria dos precedentes, eu acho que eu concordo em tudo, ao menos com quase tudo do que você falou. Talvez na questão do mérito a gente tenha algumas divergências, sobretudo do que o STJ poderia decidir nesse caso, que talvez há males que vem para bem, né? Eu acho que, de fato, o STJ modificou a jurisprudência dele com base em algo que não poderia ser considerado um precedente, mas hoje o fato é que se confia nessa nova jurisprudência da STJ, tem uma jurisprudência de fato que nasce de um equívoco, na minha visão, mas os contribuintes já confiam nessa nova jurisprudência e você consegue dezenas de decisões em que se parecia que a jurisprudência, em que a jurisprudência estava pacífica, a verdade podia estar pacífica por uma razão equivocada, mas ela estava pacífica, sim. E essa confiança se formou, né? A gente tem que ver como é que o STJ, se ele poderá mudar, e aí talvez agora, ele pode manter também, mas por outras razões. Se antes ele tinha a impressão que deveria se deduzir os materiais da base de cálculo do ISS na construção civil por se curvar a uma pseudo-jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, na verdade, não existia, ele hoje pode repensar essa matéria, talvez com
com argumentos que me pareçam mais sólidos e que existem. Bom, eu vou passar um pouco a palavra ao Fernando, para ele fazer algum contraponto, e agora, os contrapontos que a gente vai fazer são muito mais rápidos. É para a gente falar, se a gente fala muito em uma tacada só, 3 minutos. Mas o ideal é que a gente fale 1 ou 2. Fernando. E desculpa a última coisa antes, o pessoal que está em casa aqui, eu agradeço a audiência e digo que quem quiser fazer perguntas, comentários, a gente está muito atento aqui ao chat e vamos ter o maior prazer de tê-los como interlocutores também. Fernando. Bem, eu queria colocar 2 pontos em relação a essa questão. Tá? O primeiro ponto é o impacto que isso pode gerar no setor. Tá? O que acontece? Se a única dedução, né, possível, né, da base de cálculo do ISS é quando o construtor, né, ele produz o seu próprio material fora do canteiro de obra para aplicar na obra, tá? Significa, na prática, que a base de cálculo do ISS da construção civil vai corresponder a 100% do preço do serviço. 100% que for faturado vai ser tributado pelo ISS, porque essa hipótese é uma hipótese que, na prática, não existe. Eu desconheço. Eu fico pensando, tentando imaginar, tá? Uma empresa do ramo da construção civil que produz o seu material, produz um material que vai ser aplicado na obra, ou seja, fabrica esse material, né, fora do canteiro de obra, né? Porque 99% dos casos, tá, o material é o porcelanato, o cimento, o concreto, as vigas, isso tudo é adquirido de fabricantes, adquirido de terceiros e aplicado na obra. E tem casos em que você pode comprar brita, você pode comprar insumo de asfalto, por exemplo, e você pode produzir o asfalto, você pode beneficiar determinados produtos, né, no canteiro de obras. Ou seja, essas 2 hipóteses correspondem a 99% dos casos. Então, na prática, se prevalecer esse entendimento, isso esvazia completamente o direito das construtoras, é um direito que existe, eu repito, desde 1966, né, pode seja privilégio, seja o que for, mas existe, inclusive, numa norma geral de direito tributário, né, e que o Supremo entendeu que é constitucional, ninguém mais discute a constitucionalidade disso. Né, os municípios alegavam que isso era uma isenção heterônoma, que a União estava concedendo uma isenção sobre o imposto municipal, isso era incondicional, o Supremo afastou isso. Isso também violaria o princípio da igualdade tributária, o Supremo também afastou isso. Então, essas discussões não tem. Eu quis demonstrar, pela lógica da legislação, né, que a dedução dos materiais são todos os materiais, exceto exatamente aquele material fabricado fora, que é o ICMS, porque aí tornaria o construtor um comerciante. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, e eu acho que é um ponto de atenção para todo o setor, né, para que efetivamente se possa buscar agora correr um pouco atrás do prejuízo, porque quando a Ellen Grace afetou o caso para o plenário como tema de repercussão geral em 2010, eu acho que houve uma certa acomodação. Eu acho uma ideia de que essa questão já está decidida. Vamos voltar para o Ricardo ficar dinâmico. É isso aí. 3 minutos. Vai lá, Ricardo. Bom, eu acho que, enfim, nós temos essa questão fundamental do que é o preço do serviço, né? Eu acho que nossa doutrina do direito tributário tem que ter coerência. Assim como os precedentes têm que ser coerentes, nós temos que ser coerentes. O preço do serviço não pode ser, né, delimitado para uma atividade de uma maneira e para outra atividade de outra. Né? Não tem sentido isso. Por que para o prestador de serviço de informática, né, e mais, né, ele paga sobre tudo que ele fornece e aplica? Né? Às vezes tem a questão lá prática de ele dar uma nota, você compra direto o material. Né? Isso é muito comum na obra até particular. O senhor compra lá na loja o material, né, para justamente não integrar, né, no preço que ele cobra. É uma forma de você, né, sair da tributação. O que nessas obras que são geralmente contratos mistos, venda
de unidade, né, de fração ideal com a obra futura, que na parte de construção civil, residencial e comercial, né, grande parte são assim, as hipóteses, ou obras públicas, então é mais difícil você fazer esse tipo de compra o material por fora, né? Mas isso é até intuitivo, né, de que exatamente esses materiais, eles integram, né, aquela prestação que é a utilidade, que é o resultado que o contratante almeja, né? Então, você acha que a teoria pode fazer isso? A teoria pode o quê? Em teoria pode fazer isso. Você pode falar o seu empreiteiro, né? Você falou que é muito comum com pessoas físicas. Eu falo assim, não, compra você o material e aí vai ser diferente a tributação? Eu acho que, obviamente, seria um ato elusivo, né? Uma tentativa de burlar a incidência, porque o propósito seria tão somente um propósito puramente tributário, de economia de tributos, né? Não tem nenhum propósito comercial. O comprador de imobiliária não quer comprar cimento, não quer comprar é obrigado a ter a forma mais cara. Ele quer o serviço. Até a discussão de se ele está comprando, né? Tem uma discussão ainda remanescente, se ele está comprando uma unidade futura, que é uma tese nova, que ainda não foi enfrentada, né? Se ele, na verdade, incide TBI, porque a compra é de unidade futura, né? E os contratos hoje têm que delimitar né? Pelo que ele está pagando. O entendimento do STJ era, se não tem delimitação sobre o que é pagamento pela unidade, o que é o serviço de construção, a base de cálculo é a mesma para os dois impostos, né? Tem jurisprudência do STJ antiga, inclusive, sobre isso, pacificada. Mas, a partir daí, as empresas de construção civil começaram a segmentar e algumas começaram a espremer cada vez mais o valor do preço que ele paga pelos serviços de obra de construção civil. E aumentaram, superfaturaram o valor, porque o ITBI, em alguns casos, era menor. Enfim, então tem esse planejamento fiscal aí arrojado, mas, enfim, na hipótese de compre direto os materiais, me parece que é claramente uma elisão ilícita. Não poderia acontecer. Elisão ilícita não é uma contradição em termos, porque a doutrina original, ela, quando conceituava, ela, ao invés de conceituar pela causa, ela conceituava pela consequência, porque isso é terrível na ciência, né? De modo que eles falam assim, evasão é quando é ilícito e elisão é quando é lícito. Quando, na verdade, você tinha que ter uma percepção anterior de qual é a causa de cada um para depois enquadrar, não pela consequência. Mas é abuso de forma, né? Abuso de forma. Eu não sei se é um abuso de forma. Tem uma aparência de venda de mercadorias, mas não é. Ninguém está ali querendo comprar mercadoria, que está querendo é um serviço, é uma prestação de serviços. Então, claramente, eu acho que esse caso não tem discussão aqui, né? Ninguém estrutura para comprar cimento, que vai ser empregado numa obra. Então isso é claro, ao meu ver. Isso é claro. Enfim, talvez no cimento vai ter coisas que... Olha, eu acho que você vai construir uma casa, aí compra a esquadria de alumínio num outro cara. De fato, você vai lá, cara, você que vai escolher, tem, sei lá, um mundo de opções de esquadria de alumínio. Mas o cara que vai na sua casa, de repente, cara, ele nem sabe que ele vai colocar a esquadria. Não é diferente de um móvel, é diferente de uma cadeira, de televisão, de um quadro, enfim. Não, eventualmente nem precisaria. O empreiteiro, eventualmente, ele nem precisaria colocar, inclusive. Às vezes você compra esquadria de alumínio com outro. Sim, se tem alguma coisa que você mesmo possa colocar. Tem diferença na tributação, você acha? A gente está falando... Concorrencialmente faz sentido? Eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. Vamos por partes aí, tá? Que a gente está falando, que eu acho que vocês estão caminhando para uma que seria uma empreitada por administração. Que aí você contrata uma empresa que vai gerenciar a obra, tá? E todo o fornecimento de materiais e todos o que seriam subcontratados, né, vão ser contratados diretamente e pagos pelo dono do empreendimento. Isso é uma administração, é um gerenciamento, você contrata uma empresa para gerenciar a obra e tudo é faturado contra você. Tá? Agora, em grandes obras, isso não existe. Tá? Em grandes obras, quando você tem, por exemplo, uma empreitada global, um EPC, o que existe
a prestação do serviço, que envolve toda a parte de materiais, que são todos os bens que são fornecidos, que vão se integrar fisicamente àquele empreendimento, seja uma fábrica, seja uma rodovia, seja uma hidrelétrica, né, qualquer que seja, uma ponte, né, isso está dentro do ISS, isso aí é fornecido como nota de serviço, inclusive nenhum contratante aceita que você, não sei, você peça para uma Votorantim, uma Gerdau, para fornecer o cimento, uma CCN para fornecer o aço diretamente para o dono do empreendimento. Esse tipo de contrato não existe. O que você vai comercializar para ele, aí sim, são equipamentos que não são materiais de obra, são equipamentos que você vende juntamente com a prestação do serviço, porque tem equipamentos que vão ser instalados na estrutura, e esses equipamentos podem ser desinstalados, podem ser desmobilizados. Então, eles estão dentro do campo de incidência do ICMS. Isso é uma outra coisa, tá? Agora, por isso que eu digo, assim, isso vai gerar um aumento de custo substancial, tá? Porque o contratante ele não quer que você, vamos dizer, que você ceda, ele não aceita que você sequer ceda um contrato numa empreitada global, por exemplo, para cara que vai fornecer produtos básicos, itens básicos, materiais de obra. Tá? Isso não vai acontecer. Então, isso efetivamente vai aumentar o custo. E outra coisa, em relação a contratos com o poder público, isso vai gerar necessariamente uma revisão por conta de equilíbrio econômico-financeiro, porque isso vai gerar aumento de carga tributária e os preços vão ter que ser revistos. Tá? Isso é uma consequência também disso, na linha do que eu estou dizendo. Isso é uma decisão que vai gerar efeitos práticos muito relevantes no setor da construção civil, que já enfrenta aumentos de insumos, como cimento recentemente e outros insumos. Né? 3 minutos, 3 minutos. Tirar. Vou trazer uma pergunta que está em casa aqui, ó. Sou Newton Campos, meu sócio. Seria adequado, em termos de justiça fiscal, falar em interpretação restritiva para ampliar a capacidade de tributação de um ente quando há riquezas ou fatos geradores não tributados com a parcela dos materiais e mercadorias já sujeitos ao ICMS e a parcela dos serviços sujeitos ao ISS? Qual é a sua impressão, Ricardo? Não ampliou a capacidade de tributação. Na verdade, manteve, né? Na prática, ampliou, né? Não ampliou. Até porque eu queria anterior, né? essa dimensão agora porque, assim, agora é o consequencialismo, né? É o que eu falo. O Fernando veio com consequencialismo. Olha, vai aumentar o preço dos contratos dos poder público. Olha, vai aumentar o custo das empresas de construção civil. Então, como já dizia o Albert Camus, né? É fácil ser lógico. Difícil ser lógico até o fim. A gente tem que, né? Porque hoje muitos advogados privados, né, são anticonsequencialistas. Então a gente tem que ter cuidado. Não sei se é o caso do Fernando, tá, Fernando? Se você esgrive contra o consequencialismo aí tá com a espada realmente anticonsequencialista, porque a jurisprudência já é consequencialista há muito tempo. E agora, então, com a 13655, que eu sei o nosso querido Fábio Andrade tem livro publicado dizendo que não se aplica ao direito tributário, só ao direito administrativo, só um dispositivo lá que alterou a LINDB que se aplica ao direito tributário. Mas a verdade é que os tribunais hoje, eles se debruçam, sobretudo os tribunais superiores, se debruçam sobre os efeitos econômicos, sobre os contextos fáticos, né, anteriores e posteriores às suas decisões. É lógico que isso tem que estar conjugado com a legislação, senão fica né? Eles realmente passam a ser legisladores positivos incontroláveis e até constituintes originários incontroláveis. Mas é uma realidade, nós não podemos fechar os olhos. Agora, falando sobre isso, muito antes mesmo desse fake precedent aí da decisão monocrática, a imensa maioria das capitais, aí o próprio município de Betim, que é, né, parte no caso, já prevê a dedução de materiais por lei municipal. E para facilitar a vida de todos, há deduções percentuais, 30%, 40%. Belém, por exemplo, do Pará, permite a dedução de 60% do total da fatura como uma presunção de que aquilo equivaleria a materiais. Então, isso está no âmbito, já há muito tempo, da discricionariedade, do espaço de conformação do legislador local. Isso não é matéria de lei complementar. E até porque distorce isso do imposto. Então, só para concluir, esse efeito, esse impacto, na prática,
não vai se verificar. A imensa maioria dos municípios brasileiros hoje, pode ser até que com essa mudança, queiram reduzir as deduções ou eliminar as deduções, né? Mas tem leis municipais permitindo a redução da base de cálculo e não ficam naquele problema lá da alíquota mínima de 2% do artigo 88. Então, não vejo esse risco econômico da decisão. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece algum outro segmento de serviços que tenha no preço uma quantidade tão expressiva, um valor tão expressivo de materiais? Tem. A gente tem outro problema com a base de cálculo, que são os planos de saúde. Os planos de saúde, o entendimento hoje que prevalece na jurisprudência do STJ, não chegou... Mas de materiais não tem a ver, né? Não, são materiais, tem algum... Se alguém que faz serviço que tem um valor tão grande de materiais, conhece alguém? Não, os planos de saúde, né, veja bem, os planos de saúde são uma prestação mista, né? Eles tanto são assecuratórios, né, de um direito... Tem materiais? Tem, claro. Tem. Você tem um emprego, né, de banco de sangue, exames de laboratórios, todos esses equipamentos e prestações e insumos são usados para que as prestações, né, que vêm junto com os serviços médicos. Plano de saúde, você já viu deduzir alguma vez o equipamento do laboratório? Do estudo, as leis municipais permitem, inclusive. Deduzir o equipamento do laboratório. Todos. O cara compra uma rádio... Hoje você só praticamente paga, né, a taxa de administração. Então, hoje, a grande luta dos planos de saúde com a rede hospitalar, com as redes credenciadas, né, clínicas, laboratórios, é justamente a questão das glosas. Porque hoje os hospitais cobram esses valores e fica aquela discussão se isso realmente vai integrar ou não a base de cálculo do ISS. Praticamente, hoje, o ISS dos planos de saúde é sobre a taxa de administração, é sobre comissionamento, porque fica aquela ideia de que é só a prestação do trabalho humano e tal, e também prevalece, infelizmente, nessa situação. Você tem muitos itens com materiais que ou são utilizados ou são empregados ou são definitivamente destinados. Serviço de cabeleireiro, por exemplo. Né? Você tem dados disso? Que eu tenho a impressão que os materiais na construção civil, eles representam uma grandeza em termos de valores inequiparável a outras prestações de serviço. Eu vi também um pouco o Fernando, que eu acho que deve ter alguns exemplos também, e tal, pessoa que já atua, né, na advocacia privada para essa empresa de construção civil há muito tempo. O que acontece? A lista de serviços, ela estabelece uma série de serviços em que o fornecimento da mercadoria é separado do serviço e tributado pelo ICMS, exatamente por conta disso que você falou, Fábio, que o peso do bem no fornecimento do serviço é muito alto. Vou dar um exemplo evidente, blindagem, por exemplo. Blindagem é um serviço, só que o serviço de blindagem, né, o valor da blindagem em si de um automóvel é muito maior do que a mão de obra, por exemplo. Conserto de automóveis, de uma maneira geral, quando você vai fazer o conserto, tem uma peça geralmente, o fornecimento de uma peça para o veículo é mais cara do que o valor da mão de obra. Então, para isso é que a lista de serviços estabelece para uma série, vocês podem ver, toda vez que tiver lá, exceto fornecimento da mercadoria, ou de partes e peças, ou de materiais que fica sujeito ao ICMS, é porque tem um peso grande, e o legislador reconheceu isso. Essa era a impressão que eu tinha também, cara, vou ser sincero. E eu pago plano de saúde, né? As pessoas têm plano de saúde, tá? Eu nunca vi, sei lá, tem uma dedução dentro do plano de saúde da máquina de raio-x que um laboratório comprou. O plano de saúde ele paga o laboratório. Essas despesas são dedutíveis. Essas despesas são dedutíveis pelo plano de saúde. A AMIL, a Unimed, enfim. Né? E, ao meu ver, as seguradoras deveriam também, porque esse tema não está encerrado ainda, né? Se incide IOF ou ICMS, ou ISS sobre os planos de saúde na modalidade seguro-saúde, todos eles estão, mas enfim, os planos de saúde, sem dúvida, podem deduzir, seja pelo entendimento jurisprudencial, seja por admissão expressa das leis municipais. Né? Eu falo do município do Rio de Janeiro, por exemplo, a dedução é admitida expressamente no Código Tributário Municipal.
os planos de saúde, eles contratam geralmente serviços laboratoriais, né? Isso, exatamente. Aí, quando contrata o serviço laboratorial e porque ele paga o ISS, o plano de saúde, pelo que ele recebe do usuário do plano de saúde. Talvez essas despesas. O serviço laboratorial, talvez esse sujeito sim pague o ISS. E talvez até o plano de saúde, quando pague para ele, vai reter. Mas aí é um outro ISS, né? O ISS do usuário do plano de saúde, ele não tem nada a ver com o material que é utilizado. Tem sim, é dedutível. Bom, eu tenho a impressão, e aí, respondendo a sua pergunta que você fez antes, por que a construção civil seria diferente? O Fernando trouxe alguns outros exemplos que são diferentes também. Porque em alguns serviços, o material, de fato, ele é muito superior, às vezes, ao valor do próprio serviço. 50% a 60%, Fábio, na construção. Não existem outros serviços, foi justamente o raciocínio que foi utilizado e atendendo, inclusive, a própria capacidade contributiva. Por quê? Porque você tem um material que é muito maior do que o valor do seu serviço, talvez não faça sentido você ter tributado por tudo isso. Eu não sei quanto é isso na construção civil, o valor dos materiais, mais ou menos, Fernando, sabe disso? Olha, em média, corresponde a 60% do valor total do empreendimento. Tá? E 60% a 50%. E é muito fácil pegar isso, tem parâmetro que é efetivo. Quando você viaja e você vê esses empreendimentos em pequenos municípios, tá? Muitos desses municípios estabelecem na sua legislação municipal o seguinte: olha, a base de cálculo para a construção civil é o preço do serviço. Porém, né, fica autorizada a dedução de 50% ou até mesmo de 60% da base de cálculo, como se fosse o fornecimento presumido de materiais, porque às vezes o empreendimento, você está falando uma construção, às vezes uma barragem gigantesca, um empreendimento de bilhões, que alcança 2 ou 3 municípios ridiculamente pequenos. Eles não têm fiscalização para verificar o custo dos materiais, das medições que foram aplicadas na obra. Então, eles estabelecem uma regra que você opta, é uma tributação presumida. Tá? Então, a gente pode pegar isso como parâmetro, sim, tá? De 50% a 60%, porque, inclusive, é o que você vê nessas leis de pequenos municípios que estão espalhados aí pelo país. Até mesmo dentro do estado do Rio tem isso, enfim. Então, todo o Brasil inteiro existe essa regra de base presumida, como o município é pequeno, não tem capacidade de estrutura de fiscalização. Quer dar a sua impressão, Ricardo? Será que não tem alguns serviços que talvez mereçam isso? E talvez até porque a legislação municipal, ela talvez dê essa dedução e talvez, como você falou, talvez isso mude pouco para a maioria dos municípios, né? A menos que eles revejam a própria legislação municipal. Isso justifica já cobram alíquotas reduzidas. Além como foi bem colocado aqui, eu tinha enfatizado isso também, a grande maioria das leis municipais já tem deduções previstas, como isenções, né, parciais, e tem alíquotas reduzidas. Tem lugares em que a alíquota é 2%, é menor do que 2%, por conta até dessa, pressão político-econômica do setor da construção civil, porque, né, eu faço obra aqui no seu município, ele vai trazer empregos para cá e etc. Então, isso faz parte do jogo. A questão é pretender resolver isso no plano da lei complementar, porque aí você acaba, né, destruindo, né, a harmonia, a sistematicidade, né, a rigidez da própria base de cálculo do ISSQN. Só tem um imposto sobre serviço de qualquer natureza, não tem dois. Né? Tem doutrinadores, por exemplo, que entendem que existem 2 IPTUs. Tem o imposto predial e o imposto territorial. Eu entendo assim. A matriz constitucional, ela contempla 2 impostos, que podem estar conjugados num único lançamento. Você pega o que pouca gente conhece, que é a questão da área excedente, né? Tributação do IPTU sobre área excedente. Então, isso varia de município para município. Mas o ISSQN é um só pode ter uma base de cálculo, né? Uma base de cálculo conceitual, que é o preço do serviço. E o preço do serviço é um único conceito. Você não pode ter um preço de serviço para um serviço. Nesse aqui não. Nesse aqui a gente vai só cobrar sobre a comissão. Nesse outro não, a taxa de administração. Esse outro aqui a gente deduz alguma coisinha. Agora, nessa lógica econômica, se a importância dos bens tangíveis, né, é tão maior na construção civil, então ela estaria mais bem colocada lá no âmbito do ICMS. E não me parece. Né? Porque o diferencial, ainda que você não cobre por isso, por razões de mercado,
o diferencial é justamente a expertise, a habilidade, né, daquele que executa a obra. Né? Isso é muito claro. Por isso que está no âmbito do serviço de qualquer natureza. É verdade que o Brasil tem algumas situações esdrúxulas, né, que mesmo antes da Constituição consagrar e da Lei Complementar 87, lá do ICMS, já submetiam à tributação do ICM. É o caso do fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes. Quer dizer, ninguém vai realmente ao restaurante para comprar 1 quilo de arroz. A pessoa vai para receber o serviço, o ambiente, o arroz preparado, servido. Eu ia dar esse exemplo agora, Ricardo. Cuidado com o que Mas o legislador complementar no seu espaço, lá no seu espaço de conformação, atribuir o seu ICMS. E vamos pacificar assim, porque a lei complementar veio para arbitrar. Então, a lei complementar arbitra há muito tempo, e me parece que isso é mundial, que essa atividade de construção civil está no setor terciário, é serviço, né? Enfim, e acho muito razoável, até porque hoje no Brasil nós temos uma alíquota máxima de ISS-QN de 5%. Né? Antes da Lei Complementar 116, né, nós tínhamos casos, não só os de entretenimento, jogos e diversões eletrônicas, cuja média nacional era de 10%, mas tinha município aqui do interior do estado do Rio de Janeiro cobrando 3 dias, eu posso falar, né? Porque nós negociamos longamente com todos os setores afetados, FEBRABAN. A única exigência da FEBRABAN foi a alíquota máxima. Ela não se insurgiu em momento nenhum contra o rol lá do item 15, né? Do item 15 e dos subitens do item 15. Ela só pediu a alíquota máxima de 5%, que nos pareceu razoável. Vamos voltar aqui para a Constituição Civil. Vamos voltar para a Constituição Civil. Não, estou falando. Está no contexto. Não, está no contexto. Ô, Fernando, eu queria que a gente já está arrumando para fase final aqui da nossa live, e como a gente estuda no PJT, eminentemente a teoria dos precedentes, eu queria um pouco a sua impressão. Existia uma jurisprudência reiterada na STJ, essa jurisprudência da STJ, ela se devia unicamente a um posicionamento anterior do Supremo e da decisão monocrática da Ellen Grace. Como é que é a sua visão sobre esses precedentes do STJ até agora? Bem, em 2010, a Ellen Grace sinalizou que o caso, enfim, já estava definido no Supremo e que haveria uma afetação plenária apenas para, vamos dizer, quase que pro forma, né, estabeleceu a repercussão geral no sentido de que os materiais são dedutíveis da base de cálculo do ISS da Constituição Civil. Né? E eu acho que é o seguinte, o setor meio que se acomodou nisso aí, achou que era vitória ganha, né? E 10 anos depois, né, sai a Ellen, entra a Rosa Weber como protagonista, né, e dá uma decisão dizendo que o Supremo o que o Supremo decidiu até hoje foi simplesmente entender que essa dedução não era isenção coisa nenhuma, que era uma base de cálculo definida para a Constituição Civil e, portanto, era constitucional, porque o CTN ali estava cumprindo a sua função, nada além disso. Né? E aí dizendo que, olha, como é norma infraconstitucional, né, é norma geral, é lei complementar, não é a Constituição, então não cabe a nós interpretar a Constituição, vamos interpretar, quer dizer, isso cabe ao STJ. Então, assim, óbvio, eu tenho que dar os parabéns para o Ricardo pelo excelente trabalho que ele fez, enfim, ele conseguiu reverter uma decisão que todo o setor achava que já era ganho, já causa ganha. Né, ele fez um golaço aos 46 do segundo tempo, na prorrogação, né, mas a questão é a seguinte, eu acho que assim, ele ganhou uma batalha muito importante, mas a guerra vai continuar pelo seguinte, guerra, claro, no bom sentido, né, Agora vai virar. Porque assim que acontece, eu concordo, eu sou igual ao Ricardo também, o Ricardo falou dessa questão de falsos precedentes, falsa jurisprudência pacífica e tudo mais. E nós, como advogados públicos ou privados, né, a gente tem, obviamente, sempre fala que é uma jurisprudência, às vezes tem uma decisão, aí fala jurisprudência pacífica e tudo mais, isso é coisa de advogado, seja ele do Estado ou do contribuinte. Tá? Então, o que acontece? Eu aproveitei que a gente está no âmbito do PJT, né, para quem não conhece, né, o projeto de jurisprudência tributária, né, e aí eu pedi a uma atual aluna, a Carolina Margolier, né, tem que dar os créditos a ela, e também um ex-aluno, o Wallace Ribeiro, né, vamos fazer uma pesquisa aqui no STJ, vamos usar exatamente esse know-how todo aí que vocês adquiriram no PJT,
né? Então, eu solicitei esses nossos 2 associados para fazer esse levantamento. E qual não foi minha surpresa, né? Aliás, o STJ, realmente, assim, hoje, assim, você tem que pensar 10 vezes antes de falar que tem jurisprudência pacífica do STJ. Porque o que a gente descobriu aqui, tá, é que se você enxugar esses acórdons, tá, e verificar não, quais foram os acórdons que efetivamente disseram, olha, o material dedutível da base de cálculo é apenas aquele tributado pelo ICMS, qual seja o material produzido, né, e fornecido pelo construtor fora do local da prestação do serviço. Tá? Só tem 2 acórdons que entram, que aprofundam isso. Tá? E esses 2 acórdons, eles são, olha que interessante, eles são da 2ª turma e da Eliana Calmon. Tá? Então, assim, esse trabalho está aqui, está na minha frente, eu não quis colocar na tela para não ficar cansativo aquele negócio de tela, mas, enfim, de todos os acórdons, esses 2 que são da mesma relatora, né, obviamente da mesma turma, né, e que entram nesse mérito. Todos os demais ficam repetindo, né, que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço e ponto final. E esses acórdons, eles não entram, eles simplesmente têm acórdons que são assim inacreditáveis, eles sequer mencionam o artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68. Eu me lembro ainda, olha, eu vou te falar, né, o Supremo decidiu que era constitucional a dedução nos anos 90, né? E na época teve até uma série de derrotas do município, o município perdeu o progressivo, perdeu isso, perdeu a tributação sobre faturamento de sociedades uniprofissionais, naquela época era acabou, o contribuinte estava lavado no município, hoje em dia não está acontecendo isso, né? Mas o que acontece? A partir dali o STJ começou a julgar, a base de cálculo é o preço do serviço. Então, a condição civil tem que ser tributada com base no preço do serviço. Ponto, assim, absolutamente ignorando, sequer mencionando o Decreto-Lei 468. A gente já viu isso no STJ no passado, quando o STJ dizia que o local do recolhimento do ISS tem que ser para o município da prestação do serviço. Quando o decreto-lei dizia que a exceção da condição civil era do estabelecimento prestador, a gente sabe disso. Então, o que acontece? Esses acórdons do STJ, com todo respeito, eles são, como eu diria, profundamente rasos, profundamente superficiais. Tá? Então, eu acho que não tem nada a ganho, eu acho que tem que haver agora um movimento de reação, seja no Supremo, para o Supremo entender que pode julgar isso sim, porque o Supremo também não tem critério nesse caso, o Supremo já julgou diversas vezes base de cálculo, já julgou norma de lei complementar, ou então, vamos ir lá, vamos, né, bater a porta, né, dos ministros e vamos explicar para eles essa situação Fernando, toda, né? Eu vou ser sincero, eu acho... Peraí, cara, pera um instantinho. Eu acho que tem alguma coisa que nós 3 concordamos, né? A verdade o Ricardo, ele chamou, achei uma expressão bacana, vou até passar a usar, dando os créditos para ele, eu gosto das expressões dele, de emendas ocas das decisões do STJ que, em tese, teriam surgido dessa decisão monocrática. Você também não confia na justiça do STJ? Eu acho que nós 3 concordamos que, talvez por ela ter sido formada da forma equivocada, com base nessa decisão monocrática que talvez não tenha decidido um precedente da forma adequada, não estou me referindo ao mérito, mas talvez na forma adequada, e também porque era o início das repercussões gerais, né? As repercussões gerais, elas tinham começado só 2 anos antes. Então, hoje, o formato que são julgados, mesmo quando é reafirmação de jurisprudência, aí ninguém se achava que era uma repercussão geral, originalmente, reafirmação de jurisprudência. Hoje, mesmo as repercussões gerais de reafirmação de jurisprudência, elas não são julgadas monocraticamente pelo relator, elas vão lá para o plenário virtual, né? Mesmo o plenário virtual antes da pandemia. Então, eu acho que o que a gente tem em comum esses precedentes que eram no STJ, eles são muito ruins. Eu não sei se, com o fato do Supremo Tribunal Federal agora ter dito assim, olha, STJ, você não pode dizer que você está formando esses precedentes ruins porque eu te mandei fazer lá naquela decisão da Lei Grace de 2010. Eu acho que isso é o que a gente tem hoje. E o STJ, ele naturalmente, talvez ele vai recomeçar a olhar a questão. Por quê? Existe uma questão mal formada. Já olhou? Desculpa frustrar, Fernando. Com todo respeito a quem fez a pesquisa, mas eu só aqui tenho 5 acórdons anteriores. Castro Meira, Herman Benjamin, Luiz Fux e a própria Eliana Calmon,
entrando no debate. O que aconteceu? Essa matéria chegou aos borbotões no STJ. Isso para a formação de precedentes é importante também, para que o conhecimento dos precedentes ele seja feito de uma maneira fácil, né? Porque às vezes é difícil mesmo, até um operador do direito, entender o que o tribunal está dizendo, né? A técnica lá do americana, sílabos, de você fazer um resumo, né? Que a gente usa aqui a técnica da ementa, que eu acho que não é uma boa técnica, né? Para essa transparência, para essa facilidade de entendimento do que realmente se decidiu. Mas o que aconteceu? Os primeiros acórdãos que foram julgados pelo STJ sobre a matéria, eles entravam nesses meandros. Eles discutem e firmam essa compreensão, que foi a compreensão afirmada agora no voto vencedor da ministra Rosa Weber. Depois, isso vinha, e as emendas eram emendas breves, né? Eram acórdãos até breves, fazendo referências a esses acórdãos anteriores, e só dizendo, não é possível deduzir materiais, não é possível deduzir materiais. Se nós observarmos os acordos, são muitos acordos realmente, não é uma pesquisa fácil, mas se nós olharmos, né, a construção dessa jurisprudência que durou, enfim, uma década mais ou menos, até realmente ela ficar, né, inequívoca, gerar súmula, inclusive, e referência à súmula, mas os acórdãos primeiros, eles entraram nessa distinção muito claramente. Então, a jurisprudência do STJ sobre o tema, discutindo isso, era pacífica nas duas turmas que tratavam da matéria, e eu sei que vocês querem voltar agora para o STJ, olha, e agora, essa tese de fazer precedentes confiáveis, né, que tragam porque a confiança... Ricardo? Travou, Ricardo? Quer aproveitar e falar um pouco, Fernando? Porque acontece, tem precedentes do STJ, tá, que fala o seguinte, é o ISS, não é o ICMS, mas é discussão de conflito de competência, né? Aquela súmula 167 que diz as betoneiras que vão fazendo o concreto, misturando o concreto ao longo do caminho até o canteiro de obra, submetem ao ISS e não ao ICMS. Assim, tinha muita discussão de conflito de ISS com ICMS. Só que, por exemplo, você tem acordos que pegam essa súmula que diz a tributação tem que ser do ISS, e acha que, confunde fato gerador com base de cálculo. Entendeu? Confunde essa coisa de... E tem acordos que falam estão discutindo se a Constituição Civil tem que ser tributada unicamente pelo ISS. Então, assim, confundir campos de incidência, fatos geradores com base de cálculo, tá? Mas tem que pegar e tem que ver, tem que fazer esse dever de casa mesmo, né, para chegar nessa conclusão. Mas, efetivamente, eu li os acordos conforme, né, determina regra básica do PJT, e esses acordos realmente não me parecem uma jurisprudência pacífica, tá? Ricardo, deixa eu tirar uma dúvida antes de você falar, Ricardo. Esses 5 acordos a que você se referiu, eles são anteriores a 2010, ou seja, anteriores à decisão da Alegrete, ou são posteriores? Não, são anteriores. Ah, tá. São anteriores. Então, há 10 anos se discute para um lado, ainda que seja... Não, ao contrário. Fábio, desculpa te interromper. Olha só, para não parecer que eu estou só defendendo para um lado do contribuinte, mas depois que a Ellen Grace fez afetou ao plenário do Supremo, olha que interessante. Eu não lembro agora se a Helena Calmon, a Denise Arruda, né? O STJ voltou a julgar admitindo a dedução de materiais. Tá? Isso foi em 2010, a Ellen Grace tem julgado a Eliana, eu não lembro se é a Denise Arruda ou se é a Eliana Calmon, mas dizendo assim, eles até erraram, no que a Ellen Grace tinha decidido, e tinham entendido, o Supremo reconheceu que de fato tem que ter dedução de material, então vamos julgar a favor da dedução de material. O Ricardo deve até conhecer esse acordo, é um acordo de 2011. Então, assim, até mesmo para favorecer o contribuinte, eles erraram dos dois lados. Então, por isso que eu... Mas é disso que eu estou falando. Tem acordos posteriores. Tem acordos posteriores que vinham aplicando também já naquela... entendeu? Depois da decisão da Ellen Grace, tem acórdãos. Depois da decisão da Ellen Grace, tem acórdãos falando que não pode deduzir os materiais da base de cálculo do ISS? Tem, mas eles vinham
na linha. O STJ passou a achar que o Supremo... Eles vinham na linha de repetir a jurisprudência já que estava pacificada, porque a gente sabe como é que funcionam os tribunais, né? Lá no gabinete já tem um modelo, já tem um modelinho de decisão monocrática, né? De mono, como eles chamam. Então, assim, já vinha no rolo compressor. Aí, aos poucos, né, alguns ministros pararam de dar decisões repetindo a jurisprudência anterior, porque foram alertados, né, e as empresas de construção civil, os advogados representantes das empresas vieram trazer, não, o Supremo já decidiu a matéria. E trouxeram isso, né, sobretudo com os tabloides, dizendo que era decisão definitiva. E os ministros do STJ não tiveram trabalho também de olhar o seguinte, olha, eu vou sobrestar, vou consultar o Supremo se tem que sobrestar ou não, porque tem uma matéria ainda submetida a recurso, né? E, portanto, eu não posso considerar uma decisão definitiva formadora de precedente. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, né? Confiar em fake precedents dessa maneira, ainda que ele seja difundido, né, nas mídias sociais, eu fico com medo do terraplanismo. O terraplanismo realmente daqui a pouco vai se tornar algo, né, que a gente vai ter que colocar nos livros de história e de geografia, dizendo o seguinte, olha, teve um momento da história do mundo em que nós acreditamos novamente que a Terra é plana. E agora a gente tem que reavaliar, fazer novos estudos para ver se realmente a Terra é redonda. Então, eu acho que não dá para confiar, né? Porque a confiança não é apenas confiança, é a confiança legítima. Não dá para extrair desse cenário confiança legítima, na minha opinião. Confiança legítima é uma confiança juridicamente qualificada, né? Não se pode entender simplesmente porque o valor econômico, né, os periódicos eletrônicos disseram que era... Né? Agora mesmo, acabei de receber um escritório de advocacia de Blumenau dizendo o seguinte, Supremo Tribunal Federal diz que não pode cobrar ITBI da diferença entre o valor do imóvel e da cota integralizada. Foi exatamente o contrário que o Supremo definiu. Tem que fazer representação na OAB, eu não sei nem o que cabe, né? Mas é um mundo das fake news e dos fake precedents. Deixa eu te perguntar, você acha que esse precedente que foi firmado, lá no caso do IPTU, residencial ou comercial, ele também não deve ser objeto de confiança por ter sido um fake precedent? Eu acho que ali, o que há ali, na minha opinião? Os dois lados, né? Eu acho que a fundamentação é ruim, porque ela, na verdade, ela tem um fio de correção, na minha opinião, né? Que seria um bom princípio de fundamentação, que é o tema da função social da propriedade, a função extrafiscal do IPTU, né? De fato, discutir, usar como precedente a diferença de alíquota do edificado para o não edificado e a diferença de alíquota do residencial para o não residencial são situações, materialmente falando, diferentes, né? São materialmente diferentes, factualmente diferentes, mas a finalidade, né, a teleologia da norma, exatamente regular através da alíquota do imposto uma função social da propriedade. Você acha que a gente tem ele como um fake precedent, ainda que ele seja replicado depois? Não, eu não acho que é fake, não. Eu não acho que ele é fake, não. Eu acho que ele é fraco. Não, eu estou falando que caso tenhamos ele, tá? Uma hipótese, tenhamos ele como fake precedent, e ele passa a ser utilizado pelo Supremo, que foi o precedente de interpretação geral, nos próximos, 20 anos. Por ele ter sido usado, por 20 anos, se a gente achar que ele é fake precedent, então você acha que ele não pode ser objeto de confiança legítima? Mas ele não está... Tem uma diferença brutal. Esse caso, essa decisão era monocrática e submetida a recurso. E não eram nem embargos de declaração. Era um agravo regimental. Eu só tenho dúvidas. Quer dizer, não tem como extrair desse cenário. 10 anos sendo utilizado, se ele, independente da origem ter sido ruim, se ele não é objeto de alguma confiança. Essa é a verdade. Você, pensando no lado da empresa... Você falou bem, de alguma confiança, mas não de uma confiança legítima. Não, aí são graus. Eu acho que confiança não é um conceito que é uma ótica de sim ou não, né? Mas eu acho que alguma confiança tem. Eu concordo com o fato, se você parte de uma premissa equivocada, ainda que tenha sido usado 10 anos, é difícil mesmo. Talvez não vá ter a mesma confiança no precedente que partiu de todas as premissas. Claro. Mas alguma confiança você tem que ter naquilo, Ricardo. Porque não dá para voltar no tempo também e chegar assim... Eu acho que é pedagógico.
o STJ ficou 10 anos julgando de uma forma. Na prática, sabe quantos casos estão pendentes esperando esse julgamento do Supremo? Na prática? São muitos? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum, tá? Quer dizer, minto, tem 2 que eu conheço, tá? Porque me ligaram dizendo, olha, acabou. Eu estou vendo aqui, não tem ainda trânsito em julgado. Como é que estão dizendo aqui no jornal que acabou? Então, as pessoas se deram o trabalho de ler. No último ponto que a gente vai conversar aqui, e que é um ponto central também. Se não tem mais casos pendentes de julgamento, e se esse assunto foi muito discutido nos tribunais, é sinal que os casos acabaram. Você acha que pode existir um esforço dos municípios de entrar com ações rescisórias com base nesse novo julgamento, com base naquela interpretação que me parece esdrúxula do novo CPC, de que permite você entrar com a ação rescisória, o início do prazo de contar seria a decisão do Supremo Tribunal Federal para o passado. Aquele dispositivo do CPC, na minha opinião, ele deve ser lido para parcelas de trato sucessivo, né, de trato continuado, mas para frente só. O Supremo Tribunal Federal demora 20 anos para julgar um negócio. Imagina você restituir um negócio de 20 anos atrás. Não existe. Imagina você cindir uma coisa julgada de 20 anos atrás. Não existe. Que você faça isso no futuro. E aí você consegue, de algum modo, manter um clima de concorrência entre as pessoas, de lealdade dentro daqueles negócios ali. Mas você utilizar isso para cobrar em ações decisórias alguma coisa que deixou de ser recolhido, sei lá, há 10 anos, você acha que isso é possível? E 2, você acha que os municípios agora eles vão mudar as suas legislações e vão passar a não permitir mais a exclusão dos materiais na base de cálculo do ISS? Bom, vamos lá. Vamos responder essa última, que é mais fácil. A dos municípios vão mudar. Eu acho que não vão mudar. Eu acho que pode ter uma tendência de reduzir as deduções, né? Boa parte hoje usa critérios ou de CUB para você fazer um cálculo de quanto seria devido antes de conceder o habite-se. É muito comum, o Rio de Janeiro faz assim. Ou fazer uma dedução percentual presumida, como o Fernando me lembrou aqui, eu mencionei também alguns casos concretos de 30%, 50%, 60%. Então pode ser que haja aí uma redução para 20%, 30%, 40%, mas eu acho que não vai haver uma mudança radical, porque o setor de construção civil tem uma presença muito grande aí nas prefeituras, nas câmaras dos vereadores. Acho que isso não vai acontecer. Quanto à questão das rescisórias, eu concordo. Eu acho que tem que ter um limite, né, para que você possa desfazer situações que, ainda que ilegais, incorretas, injurídicas, tenham se formado. Mas tem que analisar caso a caso, porque fora o prazo mesmo da ação rescisória, para ingresso da ação rescisória, e aí acho que esses casos os municípios podem e devem ingressar com a ação, tem que analisar em que condições essas decisões foram proferidas, né? Se de fato houve ali um debate, uma conclusão de mérito, ou se foi simplesmente a invocação desse precedente para extinguir com a ação. Agora, lógico, tem um limite temporal aí que tem que ser razoável, porque, do contrário, as empresas já baixaram isso das suas provisões. Enfim, tem que respeitar também essa perspectiva econômica. Você não pode, tendo um trânsito em julgado, né, colocar em risco essa confiança no próprio sistema. Por pior que ele tenha funcionado, eu acho que você não pode colocar em risco a própria confiabilidade do sistema. Então, ocorreu uma falha do sistema? Sem dúvida, uma falha gravíssima. Nós pedimos, desde 2012, para suspender, sobrestar os processos. Estamos pedindo à ministra relatora, que ignorou, fizemos 3 pedidos, fizemos vários, né? Que ignorou, já estão nos autos, os nossos 3 pedidos de sobrestamento de processos. Inclusive, agora, a própria ministra Rosa Weber viu que a dimensão... Agora o pedido é do outro lado. Não te ouvi. Tem uns embargos de execução para serem julgados, tá? Da outra parte. Sim. E eu, para me preparar para a live, eu li os embargos de execução, eu li as contrarrazões, embargos de declaração.
Eu achei graça. Você fala que teve 3 pedidos de vocês, e a outra parte falava que não tinha necessidade e tal. E agora a outra parte está pedindo para prestar os processos. Agora que tem decisão de mérito. E é o que eu falo, eu tenho que botar aquela plaquinha, entendeu? Do Albert Camus, assim, né? É fácil ser lógico, é difícil ser lógico sempre, entendeu? Tem que manter ela, tem que ser coerente. Se a parte se comportou no processo inteiro, inclusive com petição, dizendo que não tinha porquê fazer sobrestamento. Agora, o primeiro pedido nos embargos de declaração é para fazer a suspensão nacional dos processos, que na prática eu acho que o efeito vai ser inócuo. Acho que não tem caso, né? Pouquíssimos casos que a gente vai ter que pensar aí, descobrir aí um perdido no Tribunal de Justiça de Estado, entendeu? Então, com relação à ação rescisória, Ricardo, acho que me comove muito, me sensibiliza o argumento com relação à concorrência para frente, tá? Alguma empresa, e como a gente já viu, tínhamos empresas que não pagavam CSL por decisões antigas, isso é horrível para a concorrência para frente. Mas, se alguém ganhou, aí pode ter sido por um erro da outra parte, porque perdeu um prazo, intempestividade e tal, isso é a regra do jogo. A pessoa tem que ter beneficiado para trás, e essas coisas acontecem. É distorsivo se isso durar para sempre, mas talvez seja mais distorsivo ainda se a gente quiser romper com algumas coisas de períodos pretéritos. Bom, a gente está terminando aqui, eu queria agradecer o pessoal muito de casa, eu vou passar aqui para o Fernando Osório, se ele puder dar a última opinião dele também com relação a essa pergunta que eu fiz para o Ricardo, como é que vai ser o futuro, se ele tem a mesma impressão, se ele acha que os municípios de fato não vão mudar a legislação do ISS, e também já fazer as considerações finais. Fernando? Bem, obrigado novamente pelo convite, pela participação. Fiquei muito feliz de saber que o Ricardo Almeida também ia participar. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com o pessoal do PJT, o Fábio Fraga, então eu agradeço a todo mundo. Eu acho que, na verdade, assim, eu queria deixar aí para uma pergunta, aí, uma coisa em aberto mesmo, que eu poderia perguntar ao Ricardo, né, como procurador do município, e, na verdade, é uma pergunta extensível a todos os procuradores que vão tomar conhecimento dessa decisão do Supremo, caso essa decisão, esse entendimento prevaleça, e caso, de fato, haja a suposta jurisprudência pacífica no STJ, que é o e agora, né? O que o município vai fazer, ou seja, o que vocês vão fazer com essa informação, né? Eu tenho essa informação e isso, né, é precioso, e o que eu vou fazer efetivamente com isso? Porque se a gente está falando de 5.570 municípios, né, para Brasil afora, e você tem canteiros de obra no Brasil inteiro, sabe, como garantir que, né, os municípios vão até, não digo nem, assim, claro, para o futuro, né, mas também em relação ao passado, porque se a gente pensar bem, foi uma mudança de interpretação, ou foi uma consolidação de uma interpretação, ou uma prevalência de uma interpretação. Não houve nenhuma modificação no campo do direito positivo. E as legislações dos municípios do Brasil, grande parte delas, inclusive das grandes capitais, simplesmente reproduzem, né, as regras da Lei Complementar 116. Então, é ipsis litis a reprodução. Então, se a interpretação de dedução de material não é mais todo e qualquer material, é só aquela hipótese de produção de material, né? Se é só isso, então eu vou cobrar, ou eu posso cobrar a partir de amanhã isso. Eu posso, por exemplo, uma procuradoria de um município pode emitir um parecer, né, dirigido ou encomendado ao secretário de Fazenda, para dizer o seguinte: olha, com esse entendimento do Supremo, tá, em sessão plenária, eu entendo que assim, a gente pode incorporar essa interpretação, a partir de amanhã passar a glosar dedução de materiais, ou inclusive cobrar retroativamente. Eu posso fazer lançamento de 5 anos retroativos, tá? Então, assim, eu acho que assim, é preocupante isso, tá? O que vai se fazer com essa informação? Porque provavelmente a gente está falando agora, mas a grande maioria dos municípios não está, esse conhecimento ainda não chegou a esses municípios aí nos rincões do país, uma hora vai chegar. É o meu último ponto para reflexão. Tá ótimo. Obrigado, Fernando. Obrigado pela sua participação, foi ótimo. Ricardo, seu
seus últimos comentários e para a gente finalizar aqui. Certo, né? Eu também, olha, uma satisfação enorme estar com o Fernando Osório, que é, né, conhecedor profundo da matéria, com quem eu sempre aprendo, né, ouvindo aí as suas colocações, muito bem feitas, apresentou um histórico para a gente aqui detalhado, né? O meu querido amigo Fábio Fraga, né, que sempre tem aí essa condução, essa bandeira do PJT, que é fantástica, que é, né, disruptiva, é tão importante hoje para nós, para o direito tributário, para o direito brasileiro, né, para o direito processual, para a formação de um sistema que possa melhorar o país, que a gente possa ter realmente confiança no que a justiça diz. Não basta o protagonismo judicial que nós estamos vivenciando, já que, infelizmente, né, as teorias políticas e os parlamentos, as teorias econômicas e as políticas econômicas dos executivos do mundo inteiro não deram certo e apostou-se no judiciário. Então, já que se apostou tanto no judiciário, a gente tem que fazer um judiciário que funcione, né, melhor e que realmente traga essa sistematicidade. O PJT, eu acho que cumpre muito bem essa missão de maneira pioneira. Então, é uma satisfação ser muito grande estar aqui falando sobre isso. Agora, só para responder a última colocação do Fernando, eu entendo a preocupação, eu acho que é legítima a preocupação, né, de qualquer setor. Eu tenho sempre coloco isso os municípios, e não é à toa que a Abrasf se tornou uma entidade hoje, né, que é um think tank importante na área de finanças públicas municipais. Hoje, inclusive, saiu a carta da Frente Nacional dos Prefeitos, municiada com todos os estudos e com a proposta de Simplifica Já, que é a melhor proposta hoje de reforma tributária e a única factível nesse cenário de pandemia e de crise econômica, né? Pode-se aproveitar um pedaço dela, mas, enfim, ela realmente é pé no chão, não é uma loucura, como são essas outras propostas que, infelizmente, nós estamos aí assistindo. Então, a Abrasf, ela sempre dialogou com todos os setores, sempre. Dialogou com o Sinduscom, né, dialogou com a FEBRABAN, com os planos de saúde, enfim, com todos os setores, setor educacional, para construir a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 é um projeto gestado integralmente no âmbito da Abrasf, né? O texto que está lá, tirando aqueles itens que foram, né, que foram destacados na tramitação legislativa, a redação é integralmente da Abrasf. Mas isso porque se chegou a esse consenso, uma lei que está completando aí 17 anos, né, e com bom funcionamento, com uma boa resposta que melhorou a vida de contribuintes e de fiscos, por conta desse diálogo. Então, eu acho que esse diálogo vai continuar aberto com o setor de construção civil. Não há nenhum objetivo de se massacrar o setor da construção civil, muito pelo contrário, né? A defesa agora na reforma tributária é evitar, né, essa sobreoneração do setor de serviços. Então, eu tenho certeza que as prefeituras, ainda que tenha algum procurador, algum fiscal louco para fazer lançamentos retroativos, eu acho que a boa parte das leis municipais já prevêem, né, limites e acho que esse cenário não vai mudar radicalmente. Mas acho que a jurisprudência agora veio com uma decisão de mérito boa, né, que enfrentou finalmente no Supremo a matéria, e acho que isso deve se pacificar, né, para que a gente busque outras soluções legislativas. A gente também quer apostar muito no judiciário para resolver problemas que deveriam ser endereçados ao Poder Legislativo. A alíquota é alta, né? Enfim, vamos abaixar a alíquota, ou não é alta, pelo contrário, vamos aumentar a alíquota. Eu acho que esse diálogo tem que estar aberto nessa construção da tributação. Tributo tem que ser bom para todo mundo, senão a gente assiste esse cenário aí, né, de litígios, de desentendimentos que não são bons para o país. É isso. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fernando. Foi uma honra muito grande e uma felicidade compartilhar esse debate com vocês dois, que, além de grandes amigos, são juristas que eu admiro muito. E eu acho que o pessoal que está em casa pode notar as razões pelas quais eu admiro a carreira que vocês têm no direito tributário. Bom, foi muito agradável. Vou dar fazer um jabazinho, né? O PJT, ele tem um curso com metodologia do PJT, que na verdade é da Tutoria Jurídica, que é nosso parceiro aqui na live também, que foi lançado ontem. É um curso totalmente online. Então, ele parte da análise de, eu acho que mais de 70 ou 80 julgados. A Micaela sabe fazer esse jabá melhor do que eu até. Então, estão abertas as inscrições, salvo engano, ficam até a próxima semana. Eu sou professor, o Ricardo Almeida é professor também. E a segunda coisa é não é um jabá, mas é um ponto de grande preocupação que eu queria dividir
com os senhores e com as senhoras antes de terminar. Amanhã tem um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal, o retorno do Supremo Tribunal Federal a um plenário que eles chamam de plenário presencial, muito embora seja feito online. A grande diferença desse plenário para o plenário virtual é que no plenário virtual os ministros não se encontram simultaneamente ao vivo, apesar de cada um na sua casa, mas debatendo. Eles amanhã voltam a debater virtualmente. Esse caso que vai ser julgado amanhã teve um pedido de destaque, então zera a votação, vão ter novas sustentações orais, só que pelos 2 votos que já foram colhidos antes, que serão zerados, mas provavelmente vão ser reafirmados amanhã, a gente tem talvez uma grande quebra no sistema de precedentes. Isso é uma grande preocupação que a gente sempre teve dentro do PJT. Eu vi diversas lives nesses últimos dias, lives que foram feitas, sobretudo por um lado, mostrando um lado só da moeda. E nessas lives, usavam muitos exemplos que o RE, justamente, que embasa um lado, ele teria partido de um obter dictum. E não se explica a diferença entre ratio decidendi e obter dictum. Nunca um argumento que, se retirado do processo, ele mudaria o desfecho do processo, pode ser considerado um obter dictum. Então, a diferença basilar que praticamente toda a doutrina de common law usa para diferenciar obter dictum e ratio decidendi é: tira aquele argumento. Se aquele argumento for a latere, ele não vai mudar o desfecho do julgamento. Nesse caso, a gente tem realmente talvez um dos maiores exemplos de ratio decidendi que a gente já pôde ver nos julgamentos de repercussão geral em matéria tributária do Supremo Tribunal Federal. Então, amanhã a gente vai conseguir ver se o Supremo Tribunal Federal ele respeita o próprio sistema de precedentes ou se ele utiliza esses conceitos vindos do common law, do sistema de precedentes não ter dictum, ratio decidendi, da forma que ele bem aproveita. A verdade é, se nós pudéssemos, como aplicadores dos precedentes, chamar tudo que nos fosse contrário de obter dictum, nós sempre sairíamos vitoriosos. Só que o sistema, ele sim sairia derrotado disso. Bom, com isso eu me despeço. Fico muito feliz aqui. A gente tem muita gente querida, inclusive a minha mãe está assistindo, vou mandar um beijo. E o Joaquim de Ciro, doutor, te amo, pai, também está assistindo. Então a gente termina muito bem com a audiência qualificada também de pessoas muito queridas, tá bom? Vou fazer um outro trabalho aqui também. A filha do Ricardo, posso falar, Ricardo, ou não? Pode. A filha do Ricardo tem um canal no YouTube, cara, e ela canta sensacional. Então, qual é o nome do canal, Ricardo? Elise Fleury. Elise Fleury. Eu digo que é uma cantora sensacional, sensacional. A voz dela é incrível. Então, é o último jabá. Eu deixo vocês aí. Gente, foi um prazer falar com vocês de casa. Prazer, Ricardo. Prazer, Fernando. Até a próxima. Abraço, Fernando. Abraço, Fábio. Abraço a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.